Aqui no estúdio, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. Governador, o senhor veio de Fusca, Limeira? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Caio. É um prazer estar aqui. Prazer receber. Nessa manhã, enfim, conversando com a Rádio Educadora de Limeira, conversando com toda a população, fazendo uma visita à cidade, uma visita de campanha. Afinal de contas, eu sou governador de São Paulo há 5 meses e candidato à reeleição, para que a gente possa continuar trabalhando por São Paulo, poder continuar fazendo as políticas públicas aqui para São Paulo, né? Dizer para o nosso colega que acabou de falar aí sobre a passarela, Zé né? Roberto. Nosso Zé Roberto, você vê que eu não tinha prometido a Estrada do Pote, ela está sendo feita, está quase pronta, hein? E coisas que não estavam na previsão do governo, o governo está fazendo e vamos olhar com todo o carinho e atenção que essa passarela merece. Podem contar conosco. Governador, me permita fugir um pouco do óbvio, das perguntas sobre obras e das disputas políticas, porque quando foi confirmada a sua vinda para cá, eu comecei a me lembrar de jingles políticos muito famosos nos últimos, digamos, 20 ou 30 anos, desde a redemocratização. Me lembrei do Lula lá, me lembrei do jingle do saudoso deputado Ulisses Guimarães, bote fé no velhinho. É inevitável lembrar do jingle do candidato Zé Maria Imael. E para nós dessa região, essa região não é a região onde o senhor nasceu, onde o senhor começou a sua vida na política. Mas para nós dessa região, notabilizou-se o jingle que falava de quem sabe, sabe, vota comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. E aquilo ficou na nossa cabeça, porque foi o que a gente chama de jingle chiclete, né, que gruda na cabeça do eleitor. De lá para cá, o senhor fez uma carreira vitoriosa na política, chegando ao governo de São Paulo. E o senhor é muito jovem, tem 48 anos apenas. Eu queria que o senhor contasse, para quem não conhece bem o senhor, quem é o Rodrigo Garcia, de onde vem o Rodrigo Garcia, como é que foi a trajetória política do Rodrigo Garcia até chegar ao governo de São Paulo. Olha, Caio, muito obrigado pela oportunidade de eu me apresentar em detalhes aqui para Limeira e para toda a região aqui através da Educadora. Eu sou um paulista raiz, alguém que nasceu e viveu em São Paulo a vida toda e que tem as suas raízes aqui em São Paulo. Eu nasci ali na região de São José do Rio Preto, numa cidade pequena chamada Tanabi, passei a minha infância e adolescência em Rio Preto, não venho de uma família de políticos, meus pais têm outras atividades empresariais e muito jovem vim estudar em São Paulo com 18 anos de idade, a gente sempre passava aqui por Limeira para chegar em São Paulo, pela nossa Anhanguera. Me lembro bem ainda aquela ponte que ficou aqui interditada durante anos, lá em 93, 94. Aí a gente tinha que um desvio enorme para poder superar aquele trânsito, né? Houve um acidente terrível. Eu lembro. Rotatória de entrada. Eu lembro disso. Num ônibus, muita gente morreu. Muito triste tudo aquilo. E fora o transtorno do trânsito permanente, aquilo ficou uma obra parada praticamente 2 anos, né, na década de 90. Inclusive do governador Mário Covas, E aí quando eu vim para São Paulo, comecei a estudar, eu me interessei pela política. E aí, muito jovem, participei da campanha do Mário Covas, ele ganhou a eleição, me convidou para trabalhar ao lado dele e de lá para cá é uma longa trajetória. Com 24 anos eu disputei a minha primeira eleição como deputado e vem daí o jingle, na época minha, com a dobrada com o deputado Gilberto Kassab, né? E eu fui sendo deputado federal, deputado estadual por São Paulo, fui secretário de Estado várias vezes, né? 5 secretarias diferentes, até chegar ao cargo de vice-governador do João e agora governador de São Paulo. E eu falo que nessa minha trajetória, eu trabalhei com muitos governadores diferentes, né? 5 governadores, sempre procurei tirar o que há de melhor de cada um deles e ao longo da minha vida, com acertos e erros, procurando me dedicar a São Paulo, né? Eu fui secretário de Habitação, secretário de Ciência e Tecnologia, que cuida das universidades, secretário do Social, secretário de Gestão, secretário de governo. Tudo isso me deu, Caio, uma visão muito clara dos problemas de São Paulo e das oportunidades de São Paulo. E agora, nesses 5 meses como governador, eu tenho procurado colocar essa minha experiência, a minha vontade de trabalhar por São Paulo em prática. Eu, por exemplo, fui o primeiro governador que reduziu o ICMS da gasolina, enquanto alguns estados estavam querendo questionar a legislação federal, eu puxei a fila e falei, vamos ajudar a população a reduzir o custo de vida nesse momento. Não questionei a lei, reduzi. Fui no Supremo depois para discutir a arrecadação e o Estado de São Paulo ganhou a oportunidade de compensar a arrecadação dessa perda de arrecadação para não inviabilizar a universidade, saúde, educação. Fui também o governador que fiz o mutirão de cirurgias, né? Depois da pandemia, nós ficamos 2 anos sem cuidar das cirurgias não urgentes. Estamos hoje com o mutirão em andamento, já reduzi mais de 30% as filas nesses 2 meses, né? Aumentei repasse para as rapazes já no mês de maio, no primeiro mês meu de governo, porque o espectro autista está crescendo no estado de São Paulo e nós
nós estamos apoiando mais de 20% de aumento do repasse e tantas outras ações, além de levar o meu governo para todo o interior. Eu rodei o Estado como governo na área, levando secretários e secretárias, presidentes de estatal para ouvir a população, porque eu sou um governador que venho do interior, cresci entre o campo e a cidade e, naturalmente, sei da importância de ouvir a comunidade para poder, na hora das suas decisões, você acertar. Então, essa é a minha história rápida. Alguém que é novo, mas não novato, e eu brinco que eu estou ficando antigo, Caio, sem ficar velho. Com 48 anos de idade, mas com 24 anos dedicados a São Paulo. Governador, o PSDB elegeu o presidente Fernando Henrique por 2 vezes. No estado de São Paulo, o PSDB elege os governadores há mais de 20 anos, mas o partido sofreu perdas e algum desgaste nos últimos anos. Eu não sei se a minha leitura é equivocada, mas o senhor me parece representar esse novo PSDB, né? Depois, por exemplo, de fracassos recentes em eleições presidenciais. Como é que se reestrutura um partido que foi tão grande e que hoje o senhor aparece como um dos favoritos para a eleição do governo de São Paulo, mas com adversários que são frutos da polarização Lula-Bolsonaro? Como é que se faz isso ao mesmo tempo e para que, de fato, perceba-se resultado e uma retomada no crescimento do partido? Cara, é natural que a população brasileira, ela se acostumou a votar em pessoas, né? O eleitor, ele escolhe pessoas, né? E o partido sempre fica em segundo plano. É óbvio que o partido representa muito, né? Representa, no caso, o PSDB, a social-democracia, representa o Estado necessário, não o Estado mínimo, mas o Estado também que apoia a população mais carente. É isso que significa a social-democracia. Eu me filiei ao PSDB por um convite do Bruno Covas e do João, que na ocasião me convidaram para migrar ao PSDB. Eu fui forjado nessa coligação aqui em São Paulo, entre democratas e PSDB, portanto eu não mudei de lado na política, né? Eu continuo no mesmo território que eu sempre estive aqui em São Paulo e, portanto, senti um pouco essa oportunidade de renovar os quadros partidários. Como candidato a governador, Caio, eu tenho batido muito numa tecla, né? Que eu não estou aqui para defender... E essa perda, me desculpe te interromper, governador, essa perda do Bruno Covas é sentida, né? Ah, sem dúvida. O Bruno era um grande quadro político, um jovem mais novo do que eu. O Bruno teria 43 anos de idade hoje, um prefeito da capital, alguém que lutou contra o câncer, né? O Bruno, assim ao invés de como escolher... o avô, Mário exatamente, Covas, morreram... E o Covas foi um grande inspirador na minha vida, né? Eu comecei muito jovem ao lado dele e do Covas, que mudou esse estado. Vamos lembrar, aqui as pessoas mais jovens não lembram, mas em 95, quando o Covas assumiu, além da ponte aqui interditada em frente a Limeira, nós não tínhamos dinheiro para colocar a gasolina em ambulância, gasolina em carro de polícia, salários atrasados. Esse era São Paulo. Era a pista única, governador. Esse era o estado de São Paulo. E nesses 20 anos o estado mudou muito pelas ações e a semente que o Mário Covas plantou. E muitas vezes, Caio, a população acha, não, São Paulo é bom porque é rico. Eu sempre peço para as pessoas compararem. Olha o Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais rico do Brasil, e olha a nossa próxima Minas Gerais, que é o terceiro estado mais rico. O que aconteceu com esses dois estados, Caio, nos 20 anos que a gente viu? Primeiro, vira e mexe, atrasavam o salário de funcionário público, os dois estados. Rio de Janeiro prendeu todos os seus governadores. Ex-governadores presos. Vai em Belo Horizonte. Desde a década de 90, o metrô de Belo Horizonte não anda 1 metro para frente. O de São Paulo dobrou de tamanho. Mas nós não estamos satisfeitos com o metrô que a gente tem, a gente quer mais, né? Olha os hospitais lá do Rio. Vira e mexe, a gente viu que os hospitais do Rio foram federalizados porque não tinha dinheiro para pagar os hospitais. E em São Paulo, nós tínhamos 53 hospitais, hoje temos 103. Então, eu digo, São Paulo não é o que é hoje por acaso, foi fruto de muito trabalho e fruto da sociedade que a gente tem aqui. São Paulo é uma sociedade formada por pessoas que nasceram aqui como eu e como muitos, mas por muitos que vieram para cá. E essa diversidade da nossa sociedade fez com que São Paulo evoluísse. Por quê? Porque aqui a gente respeita as pessoas, a gente tem compaixão com o nosso semelhante. Aqui a gente pode ter divergências, mas a gente não leva essa divergência para o lado de uma briga. E, portanto, eu estou muito aqui para proteger São Paulo de briga política, para que a gente tenha paz e continue seguindo o nosso caminho. Mas é possível, governador, sobreviver a essa polarização? É o meu esforço, Caio. Eu sou candidato aqui independente, como eu estava te falando. Eu não estou aqui para defender o meu partido. Eu não estou
aqui para defender a minha coligação. E não estou aqui para defender palanque de candidato a presidente. Eu estou aqui para defender o meu estado de São Paulo. Eu brinco que cada um tem um padrinho dos meus adversários. E eu tenho 46 milhões de padrinhos, que é a população de São Paulo. Eu tenho me apresentado para a população, mostrando que eu sou uma pessoa de bom senso, uma pessoa equilibrada, mas uma pessoa muito convicta do que faz. Eu estou aqui para apresentar as minhas propostas, para mostrar e pedir para as pessoas compararem o que eu fiz por São Paulo e o que os meus adversários fizeram, porque no dia 2 de outubro é o maior encontro que as pessoas têm com o seu futuro, que é a hora de escolher. Estou pedindo para a população separar a eleição de Brasília da de São Paulo. O governador está aqui, está mais próximo, está no dia a dia do estado. Olha Limeira e olha a região. Olha os investimentos do governo do estado aqui. Você não vê investimento do governo federal em São Paulo. É o governador que faz esses investimentos. Então, a escolha do governador é fundamental para o futuro de São Paulo. E não tem nada a ver com a escolha do candidato a presidente da República, que é outro cargo. Então, eu estou aqui para defender esses valores e esses princípios que São Paulo tem, que é os valores do trabalho, do respeito e, principalmente, da busca incessante da prosperidade, que é isso que faz com que muita gente venha a São Paulo buscar oportunidade de subir de vida. Caio, nós estamos comemorando 200 anos da independência essa semana. E o que é a independência hoje? A independência hoje é diferente daquela de Dom Pedro. É a independência de poder pensar e poder ser dono do seu destino, de poder ter liberdade de escolha, de poder ver que a democracia é o único valor fundamental para a gente defender num sistema político partidário, para que a gente possa fazer valer as nossas escolhas. E eu penso que a minha candidatura representa isso. Eu estou muito animado. Estou trabalhando bastante, me apresentando para as pessoas, pedindo que elas acompanhem os debates, que elas acompanhem os programas de televisão. O senhor vai a todos os debates? Vou a todos os debates. Não discuto questões pessoais dos meus adversários, eu discuto projetos para São Paulo. Eles muitas vezes ficam querendo discutir questão nacional, discutir política, eu puxo a discussão para São Paulo. Eu quero saber o que cada um vai fazer para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, porque é isso que interessa para as pessoas. As pessoas estão cansadas desse bate-boca político e ideológico que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu tenho a minha ideologia, mas eu não coloco ela à frente dos problemas de São Paulo. Quando eu fui deputado, eu sempre defendi minha ideologia no parlamento, mas no poder executivo, Caio, ela faz mal, porque se a gente ficar lendo cartilha ideológica antes de resolver um problema, a gente fica com 2 problemas e nenhuma solução. É isso que eu penso, Caio. Nós estamos recebendo o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB. O governador vai responder a perguntas da bancada, da Nani, da Giovana, vai continuar respondendo nos próximos minutos as minhas perguntas também. Eu disse ao senhor, governador, que não abordaria, pelo menos a princípio, temas mais, o que nós chamamos aqui no interior de temas bicudos. Mas eu preciso perguntar ao senhor, porque me parece que o senhor, não sei se o senhor chegou de Fusca aqui, mas que o senhor andou de Fusca pela cidade, ou vai andar de Fusca pela cidade, poucos dias depois de ter sido ameaçado pelo PCC, governador. E isso é um tema muito tenso, porque o senhor, me parece, não se intimidou e fez a transferência de 24 detentos de penitenciárias. O senhor seguiu, o senhor fez o que tinha de fazer. Mas isso deve ter lhe gerado dor de cabeça, apreensão. O senhor está nós podemos confirmar a informação, porque é público, o senhor está de colete à prova de balas nesse estúdio. A política vale a pena nessas horas? O senhor não se arrepende de ter escolhido a política, governador? Por que correr um risco desse? Você citou Ulisses Guimarães, Caio, e o Ulisses tinha uma frase importante, né? Ele que foi o nosso pai da Constituição, né? Ele falava assim, vida pública, né? Pública eu sei que é, vida não sei se é, né? Eu escolhi isso muito cedo na minha vida, né? Com 20 anos eu optei por isso. Eu lembro quando eu falei com os meus pais sobre a minha entrada na política, eles não entenderam, né? Eu sou filho de uma professora e de um empresário, de um industrial, e ele falou, olha, Rodrigo, se é essa a tua decisão, a gente te apoia, mas saiba que é uma vida difícil, né? E, enfim, casei com a minha primeira namorada, a Luciana, quando nós casamos com 21 anos, a gente não imaginava que eu teria escolhido mesmo a vida pública, ela sempre me apoiou muito, me deu 3 filhos maravilhosos, é uma vida desgastante. Mas hoje você vê, por testemunho da minha esposa, viu, Caio, que hoje é a primeira-dama do Estado, a Luciana Garcia. Ela começou a fazer o trabalho no Fundo Social, ela é empresária também, mas deixou seus negócios de lado para se dedicar. E hoje ela fala, Rodrigo, eu entendo por que você entrou na política, né? Quando você vê algo que você faz de bom para as pessoas e vê que isso está dando resultado,
mercado, você percebe que a vida não pode ser uma vida egoísta, né? Onde só você esteja bem, né? Você precisa que o seu entorno, que a sua cidade, que o seu país vá bem. Então, eu não me arrependo de ter entrado na política, pelo contrário, eu amo o que eu faço. Quanto a essas ameaças recentes, Caio, do crime organizado, isso só reforçou em mim que eu estava no caminho certo, né? A gente criou a Operação Sufoco, colocou mais policiais nas ruas, comprando as diárias desses policiais, conseguimos aumentar o número de blitz, conseguimos aumentar o número de apreensões de drogas, foram mais de 170 toneladas nesses 4 meses, o que fez com que o crime organizado se reagisse. A partir dessa reação deles, foi quando começou a surgir as ameaças, né? E o nosso sistema de inteligência identificou e a Casa Militar cuida da segurança minha e dos meus familiares, e foi a partir dessa decisão da Casa Militar que eu passei a ter colete à prova de balas e a reforçar a nossa segurança. Não sei se vai ser indelicado da minha parte, o senhor se incomoda de abrir um botão para a gente, para a câmera poder mostrar esse? O problema é ele no calor, viu? Olha só, o governador está de colete. Né? Olha. O problema esse é ele colete no tem calor. Acompanhado o senhor há quantos dias já? Nós estamos há quase 10 dias. Quase 10 dias. Mas o que eu quero destacar, Caio? E essa semana foi uma semana muito vitoriosa para a polícia, né? Nós conseguimos prender 2 grandes traficantes que foram transferidos para a penitenciária de segurança máxima. Fizemos a transferência desses presos no final de semana passado, isso estava tudo em sigilo. No total foram 33 presos transferidos, ali de Tremembé e lá de São Vicente, para Presidente Venceslau. Prendemos esses 2 grandes traficantes e conseguimos uma vitória na justiça para sufocar a lavagem de dinheiro desses caras. Nós apreendemos 2 iates de luxo, um helicóptero e vários imóveis desse traficante. E estamos continuando nessas vitórias, né? E eles estão preocupados, natural, o crime se organiza, ele vive da droga e nós estamos conseguindo bater a apreensão recorde de droga. Então, um aviso a eles, quem vai amarelar aqui vai ser o crime, não vai ser a polícia. E muito menos o governador. Nós vamos continuar investindo, continuar combatendo, porque é dessa forma que eu consigo proteger as famílias de bem de São Paulo. Mês passado, Caio, saiu o Atlas da Segurança de São Paulo, em agosto, do mundo, aliás, que mede os indicadores de segurança. São Paulo hoje tem crimes contra a vida, que são os homicídios e o latrocínio, na menor série histórica, menos de 6 por 100 mil habitantes. Isso é indicador de primeiro mundo. Quando a gente olha os crimes patrimoniais, que é furto e roubo, esse sim gera insegurança na população. E a minha prioridade para os próximos 4 anos é crime patrimonial. Por quê? Porque nós precisamos ter tolerância zero contra esse crime, senão ele não vai acabar. Nós tivemos experiências no mundo, Nova York talvez seja a maior experiência que o mundo teve, de tolerância zero. O que é tolerância zero? É você não prender o marginal e a audiência de custódia soltar dali uma semana. Nós estamos vivendo lá na capital, em algumas grandes cidades do interior, a polícia prende e o judiciário solta. O problema é do judiciário? Não é. O problema é da lei. O Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal brasileiro é de 1940. É impossível a gente conviver com esses códigos. Nós precisamos atualizar e ter tolerância zero para furto e roubo, para que a população de São Paulo seja mais protegida. Nani? Governador, vamos imaginar 1º de janeiro, né? Se o senhor continuar no cargo. Eu sei que o senhor não quer falar de polarização, mas para um governador do estado mais rico da federação, mais importante do país, o que é melhor para a presidência da República? O Bolsonaro ou o Lula? Nani, eu não vou esperar 1º de janeiro, 1º de novembro. Eu, governador de São Paulo, eu vou cumprimentar o presidente eleito, vou pedir uma audiência com ele, seja ele quem for, para poder reivindicar as ações de São Paulo. Eu vou dar um exemplo claro, por exemplo, em maio, quando eu assumi o governo no mês de abril, nós tínhamos 2 empréstimos parados lá em Brasília para o estado de São Paulo. Um para a linha 2 do metrô, 500 milhões de dólares. E o outro para a recuperação do Rio Tietê, 80 milhões de dólares. Eu liguei para o Palácio do Planalto, como governador de São Paulo, pedi a ajuda do presidente, que ele pudesse encaminhar para o Senado da República esses 2 empréstimos, e que eu agradeceria o presidente Bolsonaro publicamente. Ele encaminhou e eu fui o primeiro a agradecer. A política, né, não pode viver de camaradagem. Nós somos representantes do povo. Esse relacionamento, você precisa ter esse diálogo. Eu não vou brigar, seja com o Bolsonaro, seja com o Lula. Não contem comigo. Eu vou brigar por São Paulo. Vou deixar claro aqueles que estão ajudando e aqueles que, porventura, queiram prejudicar São Paulo. Porque assim tem que se comportar o governador. Eu não estou aqui para cuidar do interesse do Rodrigo, eu estou aqui para cuidar do interesse de 46 milhões de pessoas. Então, pode anotar aí, Nani, sendo reeleito governador dia 1º de novembro, eu cumprimento o presidente eleito,
peço uma conversa com ele para falar dos projetos de São Paulo. Nós precisamos fazer muita coisa aqui ainda em São Paulo. E o governo federal pode ajudar, infelizmente não está ajudando, mas pode ajudar. E eu vou dialogar com quem quer que seja o candidato. Vou contribuir, vou discutir essa polarização no segundo turno. Vou passar para o segundo turno e lá no segundo turno a gente vai se reencontrar. Governador, o ex-prefeito de Limeira, Pedrinho Kiel, que é um PSDBista de muito tempo, teve problemas com o ex-governador Geraldo Alckmin. O atual prefeito Mário Botion teve problemas, reclamou demais do ex-governador João Dória. O senhor sabe, Limeira é uma cidade importante, populosa, rica, muito bem localizada. Um outro ex-prefeito, também do PSDB, José Carlos Pejão, dizia que Limeira é a melhor esquina do estado de São Paulo, que ela está entre a Bandeirantes, a Anhanguera e a Washington Luiz. E tem uma região valiosa, tem Cordeirópolis, nós estamos recebendo o prefeito Adnan Hortolã também aqui nos nossos estúdios, tem Iracemápolis, fica ao lado de Piracicaba, ao lado de Americana, cidades muito importantes. O prefeito de Limeira, Mário Botion, não tem direito à reeleição, ele ficará prefeito por mais 2 anos. De qualquer maneira, ele pode conviver com o senhor em 2 anos do seu próximo mandato, caso o senhor seja eleito. O que a gente pode esperar do governo de São Paulo, do relacionamento do governo de São Paulo, que foi tumultuado na época de Geraldo Alckmin e, sobretudo, de João Dória, agora com o senhor e com o prefeito Mário Botion? Olha, o Mário pode esperar respeito a ele e respeito à cidade, porque quem mora aqui em Limeira, ela precisa do apoio do governo de São Paulo. E eu tenho discutido com a cidade nesse período eleitoral e, sendo reeleito, farei isso como governador, a importância dos investimentos de infraestrutura do Estado na região e na cidade, a importância do investimento na área da saúde. Eu acabei de encontrar aqui a direção da Santa Casa de Limeira, pedindo apoio, já agendei audiência com o secretário de Saúde para que a gente possa saber nesse período o que dá para fazer ainda em relação à Santa Casa de Limeira. Nós temos outro hospital filantrópico aqui, o humanitário, que também vai contar com a ajuda do governo do estado, porque a gente precisa pensar nas pessoas, independente de partido, independente de ideologia política, quem mora em Limeira precisa do governo de São Paulo. E eu estou aqui como governador hoje, mas como candidato à reeleição para renovar o meu compromisso com Limeira. Sendo reeleito, Limeira pode contar com o meu apoio na área da saúde, na área da infraestrutura, na área do ensino superior. Eu vou expandir muito o ensino superior em São Paulo através das FATECs. Hoje a gente não precisa mais construir aqueles prédios que a gente construía, contratar os professores por concurso público como a gente fazia. A gente tem novos mecanismos depois da pandemia de ensino online à distância, e o ensino online à distância no superior, ele vai muito bem. Ele não é bom para as crianças, mas para o superior ele é. E eu vou expandir muito as faculdades de tecnologia. Eu estava olhando que a gente dobrou o número de escolas de tempo integral em Limeira nesses 3 anos. Eu vou continuar com as escolas de tempo integral no Fundamental 2 e vou fazer o Mediotec em São Paulo, Caio. O que é o Mediotec? Se você olhar as ETECs, que, por exemplo, nós temos aqui, nós temos 225 mil alunos nas ETECs. E no ensino médio regular, 1.200.000. Não tem vaga para todo mundo na ETEC. Então, qual é o meu esforço? Transformar essa rede estadual em ETEC. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar a iniciativa privada, Senai e outras escolas, para vender vagas para o Estado, para que o Estado possa ofertar aos alunos que queiram no ensino médio fazer a dupla jornada, o chamado 5º itinerário formativo que o novo ensino médio permite. E aí os alunos com isso vão aprender o ensino técnico e vão sair do ensino médio, Caio, com a opção de ter um emprego. Hoje nós temos uma evasão escolar no ensino médio grande porque as pessoas não estão aprendendo muitas vezes o conteúdo que serve para a sua vida. E os meninos e os jovens, 15, 16, 17 anos, ansiosos para a fase adulta, ansiosos para ter um emprego, falam, eu estou aprendendo coisas aqui que eu não vou usar na minha vida, enquanto o mundo está seguindo. Então, o ensino médio tech vai ser implantado em São Paulo, no meu próximo governo, se eu for reeleito, assim como várias ações de formação profissional. Esses dias eu fui, no mesmo dia, de manhã, numa montadora lá no ABC. Tinha 400 funcionários. E à tarde eu fui numa produtora de podcast na periferia de São Paulo. Tinha 500 funcionários. O mundo moderno exige isso, que a gente qualifique essa molecada para a indústria de games, que hoje não é mais só divertimento, tem muito emprego por trás dos games. E para robótica, salários. Exatamente, para robótica. A ciência de dados, eu posso formar um menino ou uma menina aqui em Limeira e ele trabalhar para o mundo inteiro daqui. O home office hoje existe no mundo. Para isso a gente vai precisar colocar a língua inglesa como uma língua importante
bastante o inglês e vamos precisar profissionalizar esses meninos que vão ganhar bem e não precisam mudar da nosso estado e da nossa região. Eu quero transformar o governo de São Paulo, melhor, o estado de São Paulo, Caio, numa plataforma de prestação de serviços para o mundo inteiro, a partir do nosso território, a partir de formação de mão de obra. Governador, me permita perguntar sobre Corderópolis, já que o prefeito está aqui conosco, o prefeito Adnan. Que olhar que o senhor vai ter para Corderópolis, caso eleito? Olha, além de prefeito de Corderópolis, o Adnan é presidente da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do estado de São Paulo inteiro. São centenas de cidades. E eu sempre peço para a população conversar com o seu prefeito ou com a sua prefeita em cidades menores e perguntar para eles o que o governador Rodrigo está fazendo em cada cidade. Porque é uma forma da gente mostrar o que está sendo feito. A população agora tem 25 dias para bater lá na porta do prefeito, do vereador, ou da prefeita ou da vereadora e perguntar, pessoal, olha, eu vi o Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo, pedindo para mim perguntar o que ele está fazendo na cidade. Você vai encontrar, Caio, obras e ações do governo de São Paulo em todas as cidades do estado, todas. E não vai ser uma obra só, não. Nós vamos ter de 3 a 4 ações, no mínimo, em cada cidade. Além disso, os investimentos na região. Quando eu falo, por exemplo, da estrada do Zé do Pote aqui na cidade, a gente sabe quanto isso é importante para uma reivindicação muito antiga. Então, é uma coisa regional. Quando a gente fala de uma passarela, ou seja, nós vamos investir em infraestrutura regionalmente e também dentro das cidades. E um abração para o Adnan, nosso grande prefeito de Corderópolis. Aliás, quando eu vinha de Rio Preto, era jovem, eu parava ali em Corderópolis, numa padaria que tinha ali no centro da cidade, para comer um lanchinho para terminar de chegar em São Paulo. Essa foi a minha vida de adolescente, viu, pessoal? Sua agenda, prefeito, mas tem um restaurante maravilhoso em Corderópolis. Isso já vai mais de 30 anos, viu, Caio? Por isso que eu tô lembrando dessa história. A gente brinca que um dos melhores restaurantes de Limeira está em Corderópolis, que é o Rancho Português, da Rede Grau. Se o senhor tiver tempo, o prefeito pode levá-lo até lá. Já Giovana, fui também no rancho, bom, viu? Várias vezes. Mas... É bom, governador. Governador, a minha pergunta é sobre um assunto extremamente importante para a nossa cidade. Nós tivemos informação do Sindicato dos Comerciários, que eles tiveram uma reunião recentemente com mais de 70 sindicatos em seu gabinete e levaram uma questão muito importante do nosso município, que é a falta de peritos do IML. Quando a gente precisa desse serviço, desse atendimento aqui na nossa cidade, a gente precisa que esse perito venha de outro município, isso às vezes acaba causando um transtorno um pouco maior. Eu gostaria de saber se existe alguma informação sobre isso, sobre essa vinda de peritos que se fixem aqui na nossa cidade. Olha, te trago uma grande notícia, Giovana. Hoje, como governador, eu autorizei a maior contratação da história da Polícia Civil de São Paulo. São 3.500 cargos, mais de 500 delegados, mais de 1.000 investigadores, eu vou passar os detalhes para vocês aqui, e também peritos e médicos legistas, para que a gente consiga ter rapidamente um atendimento de muita qualidade nessa área da polícia técnico-científica. Então, é o maior concurso da história. Com isso, eu estou repondo vagas da Polícia Civil, que está diminuindo o seu quadro efetivo, e nós vamos com esses 3.500 de hoje. Mais os 2.400 que estão na academia, vai ser a maior contratação da história. Nós vamos agregar mais de 5.000 policiais civis até o final do ano de 2023. Então, portanto, essa autorização já foi feita hoje. Além disso, eu tenho conversado com o nosso superintendente da Polícia Técnico-Científica para a gente poder reformar e melhorar o nosso IML. Porque o nosso IML, seja regional, seja lá da capital, ele precisa de novas instalações. E nós estamos feito isso com investimentos importantes na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós estamos contratando, então, 1.250 investigadores, 1.133 escrivões, 552 delegados, 249 peritos criminais e 116 médicos legistas. Foi publicado no Diário Oficial hoje, e isso não é uma notícia eleitoral, viu, Giovana? Dependendo do resultado da eleição, o concurso vai se realizar e a Polícia Civil vai ganhar 3.500 novos agentes. 1h26, nós estamos caminhando para o final da conversa com o governador Rodrigo Garcia. Governador, nas pesquisas, o senhor aparece, aliás, é um equilíbrio muito grande, né? À exceção do candidato Fernando Haddad, que aparece à frente das pesquisas, entre o senhor e o candidato Tarcísio. Como é que o senhor vai fazer para ganhar essa eleição? Para chegar ao segundo turno e para ganhar essa eleição, já que hoje os números, a despeito do equilíbrio, não lhe são favoráveis?
tendo mais votos, Caio. E vou buscar esses votos na medida em que as pessoas me conheçam. O senhor acredita em pesquisa? Olha, quando a pesquisa é bem feita, ela reflete o momento. Mas a pesquisa verdadeira é a 2 de outubro, né? Até lá, as pessoas vão começar a se ligar. Eu falei isso no início da nossa entrevista. Como você tem uma eleição de presidente muito radicalizada, as pessoas só discutem candidato a presidente. Agora elas estão olhando a televisão, estão vendo que tem candidatura a governador, estão vendo que tem eleição de senador. Inclusive, o meu candidato ao Senado aqui, o Edson Aparecido, que foi secretário de saúde, foi deputado federal, chefe da Casa Civil, está aqui me acompanhando nos estúdios da Educadora. Eu fico dizendo o seguinte, as pessoas agora vão olhar a eleição de governador. Tem mais 3 debates aí pela frente, elas vão começar a acompanhar a performance dos candidatos e fazer a sua escolha soberana. Eu estou muito confiante. O meu governo tem sido aprovado a cada pesquisa, é bom observar isso. Nós já estamos batendo na pesquisa de hoje 30% de pessoas que avaliam o governo do Rodrigo ótimo e bom. Isso tende a ficar com a gente na hora do voto. Uma rejeição que está caindo, né? É bom observar isso, Caio. Quanto mais conhecido você fica, normalmente a tua rejeição cresce. A minha está caindo, porque as pessoas estão vendo que eu sou um homem da paz, um homem do diálogo e um homem coerente, que vou brigar pelas coisas reais de São Paulo, vou brigar contra a inflação, vou brigar contra a injustiça, mas não vou ficar brigando com pessoas. E sobretudo que o senhor não é o ex-governador João Dória, né? Cada um tem seu estilo. A sua personalidade. Exatamente. Seu estilo. E nesses 5 meses procurei mostrar quem eu sou, né? Então eu estou muito confiante de chegar ao segundo turno. Para isso, preciso que as pessoas me acompanhem nas redes sociais, @Rodrigo Garcia Oficial, dê um Google no meu nome, né? Porque é dessa forma que ela vai conhecer. Isso é importante, para ela conhecer e comparar. Eu estou pedindo, Caio, compare a minha história de vida com a história de vida dos nossos candidatos. Porque o que a gente já fez é, sim, um aval ou um cartão de visitas para aquilo que a gente quer fazer. Não adianta eles vindo agora prometer mundos e fundos, nem conhecem o orçamento do Estado, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tenho feito os meus compromissos de campanha com muito cuidado. Olha o meu programa de governo, é um programa de governo mais completo que vocês vão conhecer, em detalhes, seja na área social, seja na área econômica, seja na área do meio ambiente, né? E então, portanto, eu estou animado e espero chegar no segundo turno e vencer as eleições. Governador, obrigado pela visita ao estúdio da Educadora. Sinta-se em casa, sempre aqui na Educadora. Uma boa campanha, boa sorte para o senhor. Caio, muito obrigado a você, a Nani, a Giovânia, muito obrigado à Educadora. Espero estar aqui no segundo turno, espero estar aqui depois da eleição como governador reeleito para reforçar o meu compromisso com Limeira e com toda a região metropolitana. Muito obrigado pessoal.